Amado, a paz do Senhor Jesus. Amado, esse trimestre, as lições bíblicas desse terceiro trimestre é falando sobre a igreja em Jerusalém. Vai falar da doutrina, da comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Vai ser muito importante, e é muito importante falarmos nesse assunto. É muito importante. Muito importante porque o Evangelho, amado, o Evangelho de Cristo, ele se espalhou no mundo todo, através de uma igreja que foi formado tendo como pilar principal Cristo. O próprio Jesus foi quem formou esses discípulos para eles iniciarem essa missão de levar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Na primeira lição, amado, vai falar a igreja que nasceu em Pentecostes. A igreja que nasceu em Pentecostes. Aí quando você olha o texto, um dos textos importantes, a igreja que nasceu em Pentecostes, ela é a igreja que nasceu com força, através do Espírito Santo de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Isso fica em Atos 2:4. Né? Uma igreja que nasce no dia de Pentecostes, né? Quando houve essa capacitação por parte do Espírito Santo de Deus. Ela começou assim. Nós temos que acreditar que a igreja ela começou assim. Não foi de outra maneira. Ela começou uma igreja forte. Pelo próprio Espírito Santo foi o início da igreja, naquele dia ali. Aí diz assim, como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja, naquele dia. Jesus agora, glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, naquele momento ali, Atos 2:4, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. 1 Coríntios 12:3. Cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus exige uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo de Deus. Para os irmãos ver, foi através do Espírito Santo de Deus. Todos ali naquele dia de Pentecostes, reunidos, foram batizados no Espírito e com fogo. Isso é importante, nós temos que crer, né? E ela cresceu de uma maneira forte. Aí tem a segunda lição, né? A segunda lição, que apresenta a igreja de Jerusalém como um modelo a ser seguido. Se é um modelo a ser seguido, todas as igrejas verdadeiramente têm que ser modeladas por esta igreja, por a igreja primitiva. Mas se o que nós chegamos a ver totalmente, hoje em dia, a liderança não age do jeito que é a igreja modelo, como ela foi fundada, no Espírito e com fogo. Uma igreja bem ensinada, ela tem que prosseguir bem ensinada, a igreja.
texto áureo dessa lição, essa igreja como modelo para as demais, diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Quer dizer, ela confirma, né? Ela tem que confirmar, ela tem que viver, ela tem que exercitar, né? Para ela ser uma igreja modelo, de acordo com a igreja iniciada ali no dia de Pentecostes, ela tem que permanecer firme mediante o ensino da palavra e nas ações e nas orações. E o que a gente vê hoje é totalmente diferente. As lideranças agindo da maneira do eu e não da maneira do Cristo. Tá certo? É só para alertar assim os irmãos que nesse trimestre vai chamar muito a atenção das lideranças que estão à frente das igrejas, para não fazer as igrejas de comércio. E sim, do ensino da palavra, de ganhar almas para o reino de Deus. A igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais. Um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. As igrejas verdadeiramente, as que são verdadeiras, elas seguem o modelo da igreja primitiva. Elas não saem da doutrina correta, a doutrina, né? Uma doutrina que a base para a compreensão de tudo era a fé em Deus, o arrependimento, o batismo, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. É isso. O que diz na conclusão dessa lição, amado? Diz assim: vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva, que é a que iniciou. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problema. Claro, todas têm problema, que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Mas ela tem que ser espelho, porque ela foi criada mediante o ensino da palavra. Então, o ensino não dá para você mudar tanto. A Bíblia, ela é a mesma. É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, é o mesmo Espírito Santo. Se ela tiver... Agora, a terceira lição: uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Tem que ser uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Olha a importância do ensino. É muito importante, amado, a necessidade da pregação, chamados para pregar, pregando Cristo, o chamado ao arrependimento, né, que você deve pregar. Texto áureo em Atos 3,12 diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Não, quem fez este homem andar, quem faz os milagres, as maravilhas, é Jesus, o Filho de Deus. Então, uma igreja fiel, ela prega o Evangelho, amado. Ela prega o Evangelho genuíno, sem mudança. A gente vê hoje em dia a liderança, algumas se prendem mais ao costume, ao uso e costume. Olha, se a gente está pregando que Cristo salva, que Ele liberta, né? E quando o homem se arrepende, o Espírito Santo faz um trabalho na vida dele, não precisa você se preocupar, que é o Espírito Santo. Você tem que se preocupar em pregar, em ensinar, e que as pessoas venham a entender a mensagem. Isso é importante. A verdadeira pregação, amada, ela consiste em dar